Você sofre com aqueles cásios amidalianos, aquelas massinhas fedidinhas, parece uma bolinha branca, um arrozinho que sai principalmente do buraco das amígdalas? Você está angustiado, que sofre às vezes algumas semanas, meses, tem pessoas que sofrem há anos com isso e gostaria de saber quais profissionais da área da saúde que ele deve procurar para ajudá-lo a diminuir sintomas ou, se melhor possível, acabar com tudo isso. Vou te contar nesse vídeo quais são os profissionais da saúde que você deve procurar para fazer uma consulta e também como ele pode te ajudar nessa situação. Sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico otorrinolaringologista. Por sinal, o médico otorrinolaringologista é um profissional que você deve procurar se você tem queixa de cásios amidalianos. Então vamos lá, cásio amidaliano são restos de alimentos associados à descamação da boca e também tem presença de bactérias que nós temos normalmente na nossa boca. Eles entram aonde? No buraco das amígdalas, que são aquelas glândulas que ficam lá de um lado e de outro. Tem os buracos de formações de infecções que você teve durante a sua vida, as famosas amidalites. Então, quem é o médico que vê essa parte das amígdalas é o otorrinolaringologista, que é o especialista não somente nas amígdalas, mas como também no ouvido, queixas de nariz e de garganta no geral. Então procura teu médico otorrino para ele fazer alguns exames. Um exame bem importante que ele deve fazer com você chama laringoscopia, que é um exame que ele coloca uma câmera na tua garganta, parecida com a endoscopia que você conversa e faz com um gastroenterologista, mas muito mais tranquilo. Você faz num consultório mesmo, acordado, não precisa de sedação, preparo de jejum, você faz num consultório mesmo. Ele coloca uma câmera e vê a tua garganta lá dentro. Ele vai ver não somente as tuas amígdalas, que ele vai observar qual o tamanho da tua amígdala, quantos buracos tem nessa amígdala e qual a profundidade de cada cripta para favorecer entrar esses cásios, tá? E ele vai ver se você tem cásio mesmo, em grande quantidade, em pouca quantidade, somente numa cripta, em várias criptas dos dois lados, de um lado. Então é importante você fazer esse exame chamado laringoscopia, o próprio médico otorrino faz para você. Além disso, ele vai ver outras alterações que podem estar acontecendo e às vezes confunde o diagnóstico ou potencializa a tua queixa. Ele vai ver a língua saborosa, aquela camada branca que fica na língua, também favorece dar uma sensação de gosto ruim na boca e principalmente formação de cásios também, que está relacionado, nós vemos a mesma situação que está nos cásios que a gente vai fazer análise dele, também está na saburra lingual. Além disso, ele vai ver a tua laringe, vai ver se não tem calo nas cordas vocais, se não tem algum nódulo, se não tem também a associação de uma alteração chamada laringite posterior, que é muito sugestivo do que? De refluxo gástrico esofágico, ou seja, que é o ácido do estômago que sobe até a região da garganta e pode dar alguns sintomas como pigarro, tosse seca e parece alguma coisa presa na garganta que não desce e não sobe. E às vezes confunde o paciente se isso que ele está sentindo que é um gosto ruim na boca, uma sensação de alguma coisa presa, não são os casos, ou pode ser também o refluxo. Por isso que é importante, todo paciente que a gente vai operar a garganta, é importante a gente avaliar se não tem um refluxo, que às vezes após a cirurgia ele vai continuar tendo esses sintomas, mas ele já está ciente que isso vai ser tratado com um gastroenterologista, que são medicamentos que ele vai fazer continuamente, antes, durante e após a cirurgia também, para ele não ficar, às vezes, chateado que essa sensação continua e não teria relação à cirurgia, por exemplo, da retirada das amígdalas. Realmente, a retirada das amígdalas é um tratamento que pode ser definitivo para quem sofre com os cásios amidalianos. Por quê? Porque você retira aonde acumula esse cásio que está incomodando tantas pessoas. As pessoas ficam constrangidas, às vezes tem receio de conversar com outras pessoas, vai que está com mau hálito, a pessoa não comenta, mas fica às vezes se esquivando, oferece para você um chiclete, uma bala, e também vai que em algum momento, uma conversa, também até num beijo, sai essa massinha branca, fedida, e a outra pessoa vai sentir, e muitas pessoas estão entrando em situação de constrangimento, evitando contato com outras pessoas, até no sentido amoroso também. Então o médico otorrino vai te ajudar nessa situação e ele vai avaliar também a parte nasal. Lembrando, se você respirar mal pelo nariz, vai respirar mais por onde? Pela boca. Ao respirar pela boca, tem maior chance de ressecar a tua boca. Ressecando a tua boca, vai ter mais descamação na tua boca. E isso favorecer o quê? A formação dos cásios amidalianos.
Então não somente ele vai ver a tua garganta, vai ver a tua amígdala, como também ele deve ver o teu nariz, para ver se não tem relação uma coisa com outra. Então ele pode fazer outros 2 tipos de exame nessa consulta. Ele pode fazer um exame chamado endoscopia nasal, que ele coloca uma câmera lá dentro do nariz, não é a mesma câmera da garganta, é uma outra câmera mais fininha, flexível, coloca dentro do nariz, ele vai ver seu nariz por dentro, para ver se não tem rinite, desvio de septo, que é o osso com cartilagem que divide um lado do outro nariz que pode estar torto, favorecer você respirar mal pelo nariz e respirar pela boca dessa forma, e alguma outra alteração, como carne esponjosa, que é o hipertrofia do corneto, polipose nasal e até sinusites também, pode ser feito isso. E um outro exame que o otorrino pode pedir para avaliar seu nariz é teste de alergia, principalmente se você tiver sintomas de coriza, espirro e coceira. Ele vai ver se você não tem uma rinite alérgica, que apareceria nesse resultado que ele pediria para você. E se a tua rinite alérgica for muito intensa, ele pode sugerir até uma vacina de rinite. A vacina de rinite pode ser 2 tipos, injeções ou então gotinhas entre o lábio e o dente, usado 3 vezes na semana por 3 anos, mas após finalizar pode ficar bom por 10 anos. Então quem sofre muito de rinite, pode ser interessante isso. Olha que legal, não somente você que sofre com casos amidalianos tem que avaliar a tua garganta, a tua amígdala sim, mas avaliar teu nariz também, que pode ter relação uma coisa com outra, tá? Então o otorrino seria muito bem indicado para você fazer essa avaliação inicial. Só que eu indico também você conversar com um dentista especializado em halitose. Sim, existe dentista especializado em halitose. Qual é a função desse dentista? Primeiro, ele vai ver realmente se você não tem outras causas que provocam mau hálito ou halitose. Porque às vezes o paciente põe toda a expectativa dele numa cirurgia, por exemplo, com o médico otorrino, para resolver esse caso e, consequentemente, a possível halitose, e ele esquece que pode ter outras causas de halitose. Como eu falei anteriormente, vai que ele opera essa amígdala e continua com a suspeita, com a queixa, com a dúvida se tem mau hálito e não foi orientado corretamente, que tem outras situações. Então esse dentista especializado em halitose, ele vai fazer vários exames. Um exame interessante que ele vai fazer é o exame que você vai colocar um aparelhinho chamado alímeter. Ele vai ver qual é a quantidade de proteínas sulfuradas que vão sair nesse hálito. E, consequentemente, ele vai poder condizer com você se tem mau hálito ou não. E além disso, vai poder fazer um outro exame que é organoléptico, que ela vai realmente sentir o olfato pelo nariz. Esse dentista vai sentir pelo próprio nariz do dentista o teu hálito e vai ver realmente se está sendo uma queixa subjetiva, ou seja, só o paciente observa, mas ninguém reclama e o dentista não avaliou, ou então realmente tem esse mau hálito condizente. Ele vai fazer isso com um asseriado após vários tratamentos. Outro exame que ele pode fazer também é um exame que vai fazer a avaliação da saliva. Ele vai ver tanto a qualidade da saliva quanto a quantidade da saliva. Lembrando que a saliva tem vários produtos importantes para manter a qualidade da nossa boca. E quanto mais saliva tiver, favorece também a diminuir a chance de você ter casos amidalianos. Isso tem relação tanto com a boca seca, se você respirar mal pelo nariz, respirar mais pela boca, que nós conversamos anteriormente, como também você que não toma muita água, então é importante você tomar bastante água, como também alguma alteração que possa ter em glândulas salivares, ou você toma medicamentos ansiolíticos, antidepressivos e até antialérgicos, tá? Então você deve procurar 2 tipos de profissionais da saúde, o médico otorrinolaringologista e o dentista especializado em halitose para fechar o diagnóstico e dessa forma entender e poder indicar o melhor tratamento para você, que possa ser tratamento somente clínico, ou seja, com medicamentos, orientações, ou realmente possa ser indicado uma cirurgia da retirada das amígdalas. Tem dúvida? Quer saber um pouco mais sobre a cirurgia das amígdalas? Então acesse um link aqui na descrição desse vídeo que eu explico para você como é essa cirurgia das amígdalas. Se tem anestesia geral, se é local, se dói muito, como é esse pós-operatório, se desloca a mandíbula, faz algum corte por fora. Veja esse vídeo que vai complementar esse vídeo agora. Fiz um favor para vocês, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, já se inscreve nesse canal para receber avisos dos próximos vídeos, apertando esse sininho e aguardo vocês para o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Eu guardo teu comentário aqui embaixo, tá? Um abraço, tchau!